Bom dia, professoras, professores. Eu me chamo Ana Paula Furtado, sou professora de Educação Infantil aqui em Fortaleza, é um município do estado do Ceará. Bom, recebi esse convite do MEC para compartilhar um pouco das minhas práticas e da minha constituição, da minha profissionalidade docente aqui no meu município. Estou atualmente num grupo de crianças de 3 anos de idade, aqui nós denominamos Infantil 3, mas também já estive em turma da pré-escola com crianças de Infantil 4 e já passei também pela formação de professores enquanto formadora. E o início da minha prática docente, ele se dá de uma forma, penso que muito parecida com a de tantos professores aqui do nosso Brasil, né? Cheguei na instituição sem saber muito o que fazer, sem entender, né, exatamente as especificidades desse trabalho com crianças pequenas. E isso precisou ir se construindo no decorrer desses anos. Estou aí há 15 anos aprendendo e entendendo que ainda preciso aprender mais e continuar estudando e entendendo o quanto é importante a docência com as crianças pequenas. Me considero que estou entendendo e tenho aprendido já há algum tempo a importância de práticas cada vez mais democráticas e baseadas na escuta, na conversa, na organização de espaços, mas não foi fácil chegar até esse momento, né? Entendendo a importância da construção e da reflexão a respeito de uma documentação pedagógica que acompanha, que estimula a investigação, a curiosidade, a troca, o contato com as famílias e com as outras colegas professoras, mas tudo isso foi se construindo. Quando eu cheguei, eu realmente não tinha nenhuma dessas informações e fui fazendo o que geralmente a gente, quando não sabe o que fazer, faz. Eu repeti as práticas pedagógicas que havia vivenciado enquanto estudante. Então, o meu primeiro ano enquanto docente foi uma prática baseada, centrada na professora. Eu sabia de tudo, eu que tinha as informações e achava que ia lá para ensinar as crianças esse meu saber. Então, baseado em atividades, na folhinha A4, xerox, pinturas prontas, estereotipadas, algo muito rígido e muito centralizado nessa figura, né, da professora que sabe. Bom, aqui no meu município, desde essa época, nós estamos falando de 2010, já existia, então, a prática de formações continuadas para professores. E eu pontuo isso como algo que foi fundamental para eu entender, de fato, como é esse fazer pedagógico de ser uma professora de crianças tão pequenas. Então, nesse momento, a gente começou a estudar também as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, que vinham trazendo de forma muito enfática a importância da criança estar no centro do planejamento, as interações e a brincadeira como esse eixo, né, eixos estruturantes. E a partir desse momento, eu vou percebendo o quanto é importante esse estudo, essa compreensão, e vou passando a entender esse movimento de escuta, de organização, de avaliar, né, continuamente, da observação, do registro, e vou entendendo que eu preciso estudar cada vez mais. Participo, acho que também é muito importante falar sobre isso, da importância das formações que vêm do MEC. Então, nesse período também houve a promoção de uma formação em parceria com o município, ofertada pelo MEC, de fazer uma especialização em docência na educação infantil. Então, essa especialização também me abriu muito o olhar
para tantas outras questões, fui conhecendo outras práticas pedagógicas, fui conhecendo as ideias de uma prática pedagógica democrática, participativa, fui entendendo melhor o que significa a criança ser o centro, como essa escuta pauta a nossa docência, como esse acompanhamento pode nos ajudar a motivar novas práticas, novas ações. E isso foi me ajudando a construir, constituir a minha identidade docente, entendendo que, enquanto professora, não preciso estar nesse centro, posso ter uma prática que é participativa, que traz as crianças também me ajudando a construir o que vamos fazer, como vamos direcionar a nossa vida cotidiana dentro da unidade escolar. Eu tenho aqui um livro que me ajudou bastante, queria compartilhar com vocês, professora Maria Carmen Barbosa, que acredito que muitas devem conhecer, e aí esse livro me ajudou bastante a pensar nas rotinas da educação infantil, por amor e por força, que foi me ajudando a entender esse processo, a entender esse movimento, essa organização, a importância do planejamento, a importância de se pensar essa rotina não como uma prisão, mas como uma organização da minha docência, desse nosso cotidiano, que é longo. Passamos aqui no município, por exemplo, as crianças passam 10 horas dentro da unidade. Elas chegam às 7 e saem às 17. Então, esse cotidiano é um tempo bem extenso que elas estão vivendo ali muitas coisas, Elas estão dividindo, estão aprendendo, as práticas cotidianas estão se humanizando, Como o nosso querido Paulo Freire também coloca. Então, eu fui entendendo esse movimento. Entendendo o movimento das brincadeiras, entendendo a seriedade dessa organização, dessas brincadeiras e dessas interações. Me recordo que quando chegou aqui no município essa ideia do brincar, teve aquele burburinho inicial, As crianças vão só brincar, não vão mais fazer nada, e isso dá uma angústia. Quando a gente vai estudando e lendo e percebendo o quanto essa brincadeira ela é fundamental e é importante, a gente vai entendendo a importância da nossa ação, enquanto professoras, para essa organização desse brincar. Então, eu considero que na minha docência eu venho entendendo melhor esse movimento e venho tentando oportunizar cada vez mais esse brincar, Esse brincar onde as crianças vão construindo a si, vão construindo as suas relações e vão ajudando nessa construção dos seus colegas e dos seus pares. Bem, e a partir do momento que se passa a pensar na construção de uma pedagogia mais participativa, a gente tem algumas informações importantes, como, por exemplo, pensar na organização dos espaços intencionalmente planejados, espaços que sejam esteticamente bonitos, adequados e que suscitem a curiosidade e o desejo de investigação nas crianças. Também a utilização de todos os espaços da unidade escolar, pensando no desemparedamento dessas crianças e pensando nessas organizações de forma a garantir qualidade, equidade, mas também segurança e bem-estar. Bom, eu finalizo trazendo aqui algumas sugestões que me foi colocado. Esse aqui é o livro de Paulo Freire, Por uma Pedagogia da Pergunta. Pensar a pedagogia com as crianças a partir de perguntas tem me ajudado bastante nessa organização da prática que seja democrática, que eu consiga trazer de fato essas crianças para esse diálogo. Também quero deixar como uma sugestão
esse livro, Documentação Pedagógica, Teoria e Prática, que me ajudou muito a entender e é algo que está nessa mola propulsora das práticas pedagógicas que eu venho tentando construir, que é esse trabalho com a documentação pedagógica, que vai me trazendo os elementos para uma nova construção, para essa reflexão, para essa escuta, para essa conversa com as famílias, para essa conversa com as crianças ou delas entre elas mesmas. Então, queria deixar essas sugestões aqui. Penso que muitas professoras vão se identificar com essas práticas, porque são práticas muito comuns. Mas, ao mesmo tempo, é a gente entender que nessa simplicidade, né, nessa vida cotidiana, é que reside a invenção da criança, né, a criatividade, a sua possibilidade, né, de se colocar, de ser quem ela é de fato. E aí foi nesse movimento de entender que eu não preciso estar no centro, que eu posso sair cada vez mais e deixar que as crianças estejam mais à frente da nossa rotina, é que a minha identidade enquanto docente está sendo construída. Não está pronta, está sendo construída. Eu espero que possa ajudar algumas de vocês, quem se identificou, possa entender que nós estamos, acredito, né, que no caminho certo, que a gente pode, com muita seriedade, mas também com muita leveza, ajudar as crianças durante esse período, que é longo, em que elas se encontram conosco nas instituições de educação aqui do nosso Brasil. Muito obrigada pela escuta.